E diz o seguinte: se eu não vos lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Pedro então diz: então, Senhor, lave meus pés, a minha cabeça, lave o meu corpo inteiro. E Jesus então diz: não é necessário que se lave por inteiro, a não ser os pés, porque você já estás limpo, mas entre vós existe um que não está limpo. Ele falava acerca de Judas, que é aquele que iria trair a Jesus. E então, nesse momento, eu aprendo com Jesus o seguinte: ele sendo Deus, lavava os pés dos discípulos. Ele sendo Deus, ele se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. Ele nos mostrava o seguinte: que nem o Senhor é maior do que o servo, e nem o servo maior do que o Senhor. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos iguais perante o Senhor. O Jesus não faz acepção de pessoas para salvar, mas muitas e muitas pessoas, devido ao status na sociedade, devido ao status na empresa, devido ao carro que anda ou devido à conta bancária, acaba achando que é mais que os outros, e muitas vezes acaba pisando nos pequeninos, acaba machucando aqueles que são mais humildes, aqueles que não têm o que vestir, aquele que não tem o que pôr nos pés. Então, amado, isso muito desagrada o coração de Deus. O rei Uzias, ele era um rei muito poderoso e dominava sobre muitas nações. E então a soberba começou a entrar dentro de seu coração e ele começou a se achar grande demais. E certo momento de sua vida, ele chega até o templo para queimar incenso ao Senhor, e os sacerdotes não estão lá. Os sacerdotes não se encontram lá naquele momento. E ele, por ser o rei, ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse. E o que ele faz então? Ele entra lá dentro da tenda e acende incensos ao Senhor. Deus não preparou ele para ser sacerdote. Ele foi escolhido por Deus para ser rei. Mas o orgulho, a soberba no coração dele fez ele achar que ele podia fazer o que ele quisesse. E lá no livro de Provérbios nos diz que a soberba precede a queda. A pessoa, quando deixa o coração se exaltar, não demora muito para que ela caia. Então Jesus nos ensina que nós devemos tratar todo mundo da mesma forma, tratar todo mundo da mesma maneira. E então, por essa atitude que o rei Uzias teve, Deus naquele momento enfia uma lepra no meio da testa dele. E ele é obrigado a viver separado do povo. Ele perde o reinado dele e é obrigado a viver separado. Uma pessoa que era rei, que tinha tudo na mão, por causa de falta de humildade, ele perde tudo e vai viver separado. Que nós, amados, possamos aprender que a humildade tem que estar dentro da gente, independente de quem a gente está lidando, independente da pessoa que a gente está conversando. Nós precisamos ter humildade. Amados, Jesus então, enquanto ele lavava os pés ali de Pedro, ele falou acerca de Judas, que Judas iria traí-lo. O que Jesus fez então? Já sabendo de toda a tribulação que iria acontecer, ele chama os seus discípulos e vai até o Getsemane para orar. Em um certo ponto, 8 de seus discípulos, ele pede para que espere ali. E 3 discípulos ele leva um pouquinho mais adiante. Esses 3 discípulos, amados, eram Pedro, Tiago e João. Eles eram diferentes, porque eles tinham intimidade com Deus. Eles buscavam a face do Senhor a todo tempo. João, na Santa Ceia, deitou no colo de Jesus. Imagine você hoje aí no seu lugar, olhar para o lado e ver um homem barbudo deitado no colo do outro. É muito estranho. Imagine há 2000 anos atrás como não era isso. Mas o amor de João era tão grande que ele não se preocupava com o que os outros iriam pensar. E João se deitou no colo do mestre. Então, amados, esses 3 que eram muito íntimos de Deus foram um pouquinho mais à frente. O que eu venho falar para vocês diante desse momento aqui da caminhada de Jesus? Nós precisamos ir um pouquinho mais à frente. A gente precisa buscar intimidade com Deus a todo tempo. Não dá para ser só discípulo. Os discípulos vão ser salvos, claro que vão. Mas nós
que buscamos a intimidade com Deus, nós vamos ver o sobrenatural de Deus. Amém. Nós vamos ver coisas que ninguém viu. Então, que a gente não seja apenas discípulo, e que a gente possa buscar algo a mais, que a gente possa ter mais e mais intimidade com o Senhor. E nesse momento, então, Jesus pede para que eles esperem ali e fiquem orando. E Jesus entra lá no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. E Jesus então começa a orar e começa a clamar a Deus. E ele, como ele era Deus, ele sabia tudo o que ia acontecer, tudo que estava por vir ali na frente, todo o sofrimento, toda a tribulação, tudo que ele ia passar, toda a humilhação. Ele sabia o que ia acontecer porque era Deus. E nesse momento, Jesus, como um homem, começa a se entristecer, o coração dele começa a se angustiar. E então ele olha para Deus e pede: Senhor, se for possível, que passe esse cálice de mim. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas pode ser que o seu problema é tão grande que você olha para Deus e pede para que Deus passe esse cálice de você. Mas Jesus, amado, naquele momento ali orando no Getsemane, quando o verdadeiro Deus se engrandece e ele se fortalece no Espírito, ele olha para o futuro, amado. Ele olha hoje aqui para você que estava louvando e adorando o coração de Deus, e ele vê que ia valer a pena todo aquele sofrimento. Não ia ser um sofrimento em vão, ia valer a pena. Então Jesus olha para Deus e pede para que Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor. E ele se entrega nas mãos do Senhor. Não deixe que o momento que você está vivendo hoje, de angústia, de tribulação, de aflição, venha estragar os planos de Deus. Se Jesus, naquele momento, se ele tivesse desistido, nós não estaríamos aqui hoje, não haveria salvação. E Jesus, quando ele se fortaleceu no Espírito, ele foi mais à frente. E nós, então, o que nós podemos aprender com isso? Quando a carne quiser falar mais alto, quando o mundo estiver nos chamando para fazer as coisas erradas lá de fora, que a gente esqueça tudo isso, que a gente possa orar e clamar ao Senhor, para que o nosso espírito se eleve e que a gente possa dizer a Deus que seja feita a tua vontade, a nossa vida. Se não fosse por Deus, eu já não estaria aqui. Se fosse por minha vontade, eu não estaria aqui. Mas eu orei e disse para Deus o seguinte: que seja feita, Senhor, a tua vontade. Jesus, então, depois de orar ali, clamar, suar gotas de sangue, o que acontece com ele? Ele pega, sai do Getsemane e vai até os seus discípulos. E ele os vê dormindo. Aqueles 3 íntimos de Deus que ele pediu para que ficasse orando, ele chega e eles estão dormindo. Quantas e quantas vezes Jesus vem nos visitar durante a noite para ouvir a nossa oração? Quantas e quantas vezes ele vem até o nosso quarto para ouvir o que nós estamos precisando e ele nos encontra dormindo? Devido ao cansaço, devido às tribulações, devido às aflições, devido às atividades do dia a dia. Não é fácil trabalhar todo dia. E Jesus encontra eles cansados. E quantas vezes ele não nos encontra dessa forma também? Mas pode ser que naquele dia era para ele dar-nos a bênção, dar-nos a salvação da nossa família, e a gente acaba dormindo, amado. Se você não está conseguindo orar antes de dormir, ore um pouquinho antes. Vá até o seu quarto, feche a porta e ore antes de dormir, para que quando Jesus vier, ele ouça a tua oração. Amados, Jesus então, depois de ver seus discípulos dormindo, eles saindo do Getsemane, ele vê quem chega ali. E ali está chegando Judas, os sacerdotes e os soldados. E Judas então vem e beija o nosso Senhor. Ali naquele momento ele mostrava a quem eles deveriam prender. E quando os soldados vêm a pegar Jesus para levá-lo preso, Pedro então pega a espada da sua cintura e corta a orelha do soldado mau, em um momento de ira, num momento de raiva. E nós precisamos nos conter nesses momentos. Pode ser que no momento de ira
a gente fale uma palavra para uma pessoa da qual a gente vai se arrepender pelo resto da nossa vida. Precisamos tomar cuidado, amado, com os momentos de raiva. Pode ser que o que você diz para uma pessoa vai magoar tanto o coração dela, que pode ser que ela seja afastada do caminho do Senhor. Pode ser que ela perca a salvação naquele minuto. Tome cuidado nos momentos de ira. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser tardios em nos irar. Quando você estiver de cabeça quente, brigado com a sua esposa, ou que alguma situação está tirando a sua paz, não tome uma decisão de cabeça quente jamais. Vá orar, vai clamar a Deus, descansa, espera, retoma a calma para depois tomar uma decisão. Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro podia ter tirado ali o sonho dele. Jesus, quando conheceu João e Tiago, ele colocou o nome deles de Boanerges. Boanerges, que em aramaico significa filhos do trovão. Filhos do trovão, porque, amados, os dois, quando conheceram a Jesus, eles tinham um temperamento muito forte. Eles tinham um temperamento exaltado e eles tinham muita ira. Certa vez, Jesus pede para que eles fossem até a Samaria para preparar a cidade para receber Jesus. E a cidade não quis receber o nosso mestre, porque Jesus era judeu e eles eram samaritanos e eles não se davam. E então o povo não quis receber. João e Tiago, quando chega a Jesus, eles dizem o seguinte: mestre, queres que eu mande descer fogo do céu para queimar essa cidade e matar a todos? Eles estavam irados, amado. Eles estavam com raiva. Eles estavam com o coração cheio de ódio porque não quiseram receber o nosso mestre. Imagine nós, se nós quiséssemos matar a todos aí fora que não querem receber o nosso Deus. Imagine o que ia acontecer. Jesus então olha para os dois e diz o seguinte: eu não vim para matar, eu vim para salvar. Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. E então, amados, nesse momento eu aprendo o seguinte: João, lá no começo da caminhada dele com Jesus, ele era conhecido como filho do trovão. Mas a partir do momento que nós começamos a andar com o nosso mestre, a nossa história tem que mudar. Nós não podemos ser o mesmo filho do trovão do início da caminhada até o final. Nós conhecemos hoje João como o apóstolo amado. Nós conhecemos ele como o apóstolo amado, e é assim que nós temos que ser conhecidos como a sociedade, perante a sociedade. Não o filho do trovão. Deus precisa que haja mudança na nossa vida. Nós precisamos mudar. Não dá para ser a mesma pessoa, amado. Jesus, após esse momento de ira, que Pedro corta o ouvido de Malco, Jesus então pega e a coloca no lugar. E então, amados, os soldados pegam Jesus e levam ele lá para Pôncio Pilatos. Leva ele lá para Pôncio Pilatos para que ele fosse julgado. E quando Pôncio Pilatos vai interrogar Jesus, ele não acha nada que condenar o nosso mestre, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, ele era perfeito, ele não errava, ele não tinha pecado algum. E Pilatos não achou nada que condenar a ele. E então Pilatos queria soltar a Jesus, mas o povo enfurecido, influenciado pelos sacerdotes, o povo começa a gritar: condene a Jesus, condene a Jesus. Eles queriam condenar Jesus de qualquer forma, eles queriam condenar Jesus de qualquer jeito. E então Pilatos, lembra-se que naquele dia ele poderia soltar um prisioneiro, e ele manda chamar a Barrabás, que era um homicida, um homem turrão, um homem ruim perante a sociedade. E então Pilatos coloca Jesus de um lado e Barrabás do outro. E ele pergunta para o povo: a quem queres que eu solte? E o povo, amado, aquele povo ingrato, que Jesus curou, salvou, libertou, aquele povo vai e pede para que seja solto Barrabás, um homicida. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas decisões. Aquele povo escolheu errado. Se eu perguntasse hoje para vocês, se eu colocasse Jesus aqui desse lado e Barrabás desse lado, a quem você soltaria? Se eu pedisse para que você erguesse a sua mão nessa noite
e eu perguntasse: quem escolhe que eu solte Jesus? Acredito eu, amado, aqui no meu coração, que a maioria ia soltar Jesus. Se eu perguntasse: quem queres que eu solte a Barrabás? Ninguém ia soltar Barrabás, ninguém, jamais. Mas eu tenho plena certeza que muitos não levantariam a mão, porque é sempre assim. Existem pessoas que não levantam a mão para nada, existem pessoas que não tomam uma decisão na vida, e nós precisamos nos decidir: Jesus ou Barrabás. Não dá para ficar em cima do muro. Existe um muro e um homem que caminha por sobre esse muro, e do seu lado direito existe um anjinho, e do seu lado esquerdo existe um diabinho. E enquanto esse homem caminha por sobre o muro, o anjinho clama: vem para cá, pula aqui, vem para o meu lado. E o homem continua andando, e olha para o diabinho, ele não fala nada. E o homem continua andando, e o diabinho, e o anjinho convidando ele para que venha do seu lado. Em um momento, esse homem ele fica indignado: por que esse anjinho me convida o tempo todo para pular do lado dele, e esse diabinho não fala nada? E então ele pergunta: ô diabinho, você não vai me chamar para pular do seu lado, não? O diabinho então olha para ele e diz o seguinte: esse muro já é meu. O muro em que muitos andam hoje é do diabo. Nós precisamos ter uma escolha. Não dá para vir aqui, orar, clamar, louvar e adorar o nome do Senhor, e quando a gente pisa ali fora, a gente fazer tudo errado. Prostituição, bebida, adultério, não dá, amado. A gente precisa sair de cima do muro. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Nós precisamos nos decidir por Jesus, que é o Todo-Poderoso e o Salvador das nossas vidas. Amados, Pilatos então, ao ver que o povo enfurecido soltou a Barrabás, ele faz o seguinte: ele pega uma bacia e lava suas mãos e condena Jesus. Quantas e quantas vezes nós lavamos a nossa mão? Quantas e quantas vezes a gente vê pessoas precisando da nossa ajuda e nós lavamos a nossa mão? Pilatos tinha o poder de salvar Jesus naquele momento. Ele podia ter salvado Jesus naquele momento. Só que ele não se preocupou com Jesus. Ele se preocupou com a família dele, com o povo enfurecido, se não ia machucar a esposa, se não ia machucá-lo. Então ele lava suas mãos. Nós precisamos, amado, parar com essa situação, parar de lavar as nossas mãos. Precisamos ajudar mais o próximo, precisamos ajudar aqueles que necessitam, com um abraço, com um cobertor. Quantas pessoas estão aí na rua passando frio, com um prato de comida? Nós não podemos lavar as nossas mãos por essas pessoas não serem da nossa família. Eu, amado, tenho 2 filhas, e eu, como pai, desde pequeno eu tento plantar o amor no coração delas, e tento plantar no coração delas o amor ao próximo. E meses atrás, a minha filhinha menor de 7 anos, ela chegou até mim e disse o seguinte: pai, eu quero cortar o meu cabelo e doar para as criancinhas que têm câncer. Amados, foi a coisa mais linda que eu ouvi naquele momento. Mas naquele dia eu estava tão cansado, eu havia trabalhado o dia inteiro, eu havia acordado 5 horas da manhã. Então eu disse o seguinte para ela: filha, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de pegar seu cabelo e doar, ir lá em Barretos, ou mandar pelo Sedex, ou ir no centro. Eu não sei como é que doa. Eu não consigo, eu não vou doar seu cabelo. E outra, quanto mais cresce o cabelo, é mais difícil de pentear. Quem tem filho pequeno aí sabe. Quanto mais o cabelo cresce, é mais difícil de pentear. E em casa tem 3 mulheres, amadas. Elas começam a se arrumar às 6 da tarde, é 7h30, eu estou perdendo hora já para vir para o culto. É difícil. E então, o que eu fiz? Cortei o cabelo da minha filha e não doei. E passado algumas semanas, eu estava no meu quarto orando, clamando a Deus e falando com o nosso Senhor, e Deus veio falar comigo. Só que Ele não falou só não, amados. Quebrou as minhas pernas. Deus me levou lá no hospital
e lá havia um homem, e esse homem havia trabalhado o dia inteiro, e ele, depois do trabalho, ele foi lá ver a filha dele, toda furada, recebendo tratamento, doente e careca, com a autoestima lá embaixo. E depois, amado, no meu coração eu vi que esse homem, ele iria passar a noite inteira lá, e no outro dia ele ia trabalhar de novo, porque ele precisava sustentar a família dele. E eu vi naquele momento, Deus me mostrou o seguinte: você acha que você está cansado? Imagina esse homem aí, que está desde manhã trabalhando, passou o dia e a noite no hospital, e amanhã ele tem que ir de novo trabalhar. Você acha que você está cansado? Imagine você como pai ouvir um homem dizer o seguinte: eu não vou doar o cabelo da minha filha para a sua, porque eu estou cansado. E você vê a sua filha careca, precisando de cabelo. Amados, eu me arrependi muito. Aquela tarde Deus me bateu muito, mas Deus é tão misericordioso que o cabelo da minha filha cresceu. E o mês passado a gente doou. E graças a Deus, esse cabelo vai ir para alguém que está precisando. Esse cabelo vai ir para alguém que vai ser elevado à autoestima. Eu tive a oportunidade de me redimir do meu erro, mas quantas e quantas pessoas não têm a oportunidade? Quantas pessoas passam na sua frente e você não ajuda? Amanhã você não acha mais. Tem que ser naquele momento. Amanhã a gente não acha mais. Então, amados, que a gente aprenda a não fazer como Pilatos. Que a gente não lave as nossas mãos perante os problemas dos outros. Quando o problema em nossa família, quando eu me coloquei no lugar daquele pai, quando eu me coloquei naquele lugar, eu vi o quanto era difícil. Mas antes disso, eu havia lavado as minhas mãos. Amados, Jesus então, depois de ser condenado por Pôncio Pilatos, ele é levado até o Gólgota. E nessa caminhada ele teria que carregar a cruz dele. Ele teria que carregar a sua própria cruz. Jesus havia apanhado naquele dia. Ele havia sido massacrado. Ele estava fraco, seu corpo estava muito debilitado. Ele não havia comido naquela manhã. E então, enquanto ele vai caminhando por aquele lugar, aquele caminho até chegar no Gólgota, ele não suporta o peso da cruz e ele tomba. E então o soldado que ali estava pede para que o homem que estava ali na multidão viesse e carregasse a cruz para ele. Esse homem se chamava Simão, Simão Cirineu, porque ele era da cidade de Cirene, norte da África. Amados, Deus fala para você nessa noite, quando você estiver carregando a sua cruz, no momento em que você estiver andando com o peso nas costas e você achar que não vai suportar, Deus vai colocar um Simão na sua vida. Não tente enfrentar as tribulações, as aflições sozinho, não. Deus coloca pessoas ao seu lado. Deus tem homens de Deus aqui para ajudar vocês. Busque ajuda. Sozinho a gente não vai conseguir chegar lá em cima, não. A gente precisa procurar ajuda de outras pessoas. E eu digo mais para você, meu amado: se homens não conseguirem ajudar vocês, Deus vai levantar um Simão, que é o Espírito Santo de Deus, e esse vai te levantar e vai levar a sua cruz até lá no alto, e você vai conseguir chegar ao seu destino, amado. Não desiste não, a vitória está lá em cima. A vitória está lá em cima. A gente não pode parar no meio da caminhada. Nós precisamos suportar. Deus nunca vai nos dar uma cruz maior do que a que nós podemos carregar. Nós temos forças, amado. No momento em que a gente pensa que a gente está fraco, é aí que a gente está forte. Jesus então, amado, é levado lá até o Monte da Caveira, e ali ele é pregado na cruz, e ali ele é furado pelos soldados. E então, amados, ele muito humilhado, machucado, ele está muito fraco. Ele olha para o céu, amados, e ele vê Deus de costas.
ele vê o pai dele de costa, e aí ele fala assim para o pai dele em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Amado, muitos aqui são pais. Que pai iria ver o seu filho ali naquela cruz e não iria tirar ele de lá? Diz para mim se você não iria tirar o seu filho daquela cruz. Eu tiraria o meu. Mas, amado, Deus te ama tanto, mas Deus te ama de uma maneira tão especial, que Ele teve que virar a costa para o seu filho ali, para não tirar ele da cruz. Porque se Ele tirasse Jesus da cruz ali, não haveria salvação. O plano perfeito não seria consumado. E então Deus vira de costa, e Jesus vê aquela cena, que para um filho deve ser muito triste ver um pai de costa, mas foi por sua causa, amado, que Jesus fez aquilo. Ele deu o único filho que ele tinha, o filho unigênito, para morrer por você. E quantos de nós, quantos aí fora não estão nem aí pela morte de Jesus? Quantos estão nesse momento se drogando, roubando, matando, se prostituindo? Para essas pessoas a morte de Jesus foi em vão, mas por você não. Você está nessa noite aqui para ouvir a palavra de Deus, porque você é filho de Deus. Glória a Deus. E então, amados, depois desse momento, um homem que estava ali para ser crucificado também, um homem que levou a vida torta, ele se chamava Dimas, e ele olha para Jesus e diz o seguinte: Mestre, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E Jesus responde assim: ainda hoje estarás comigo. Amados, esse ladrão foi salvo no último minuto da vida dele. Ele foi salvo nos acréscimos, mas muitos de nós não terão essa oportunidade. Nós precisamos buscar a Jesus hoje, nós precisamos buscar a Jesus nesse momento. Não dá para esperar o acréscimo. Lá em cima existe um livro, que é o livro da vida, e esse livro, amado, tem muitas e muitas páginas em branco, e nós, como cristãos, não podemos ser egoístas. Nós precisamos pregar o Evangelho e levar a palavra de Deus para essas pessoas, porque essas páginas em branco precisam ser preenchidas. Essas páginas em branco não podem permanecer assim. Seria egoísmo nosso. Seria egoísmo nosso ter o nosso nome escrito lá e não estar nem aí para as outras pessoas que estão aí na rua. O meu nome está escrito lá, o seu nome está escrito lá, mas de muitos não está. E é tão fácil, amado, colocar o nome no livro da vida. Basta a pessoa tomar uma decisão, basta aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e então o nome será escrito lá e nunca mais será apagado. Amados, eu já vou terminar a mensagem por aqui, e eu quero só fazer uma comparação lá de Gênesis, no Velho Testamento, com os dias de hoje. Noé, após 40 dias de chuva, depois que a chuva cessou, ele então pega uma pombinha e ele solta essa pombinha, e essa pombinha voa, voa e não acha onde repousar, e então ela volta para a arca. Eu comparo essa pombinha com Deus Pai, Ele que veio de Gênesis a Malaquias para convencer o povo de seus pecados, e o povo não o recebeu. A segunda pombinha, 7 dias depois, Noé pega a segunda pombinha e a solta, e ela vai, e ela voa, e momentos depois ela volta com um ramo de oliveira na boca. Eu comparo essa pombinha com o nosso Jesus, a nossa oliveira verdadeira, Ele que veio para nos salvar, mas mesmo assim o povo não recebeu. O povo maltratou, o povo humilhou, o povo machucou ele, e a segunda pombinha voltou lá para a arca. Noé então pega a terceira pombinha, e essa terceira pombinha voa, amado, voa e acha onde repousar, e ela não volta mais para a arca. Lá em Gênesis significava vida, porque para Noé
ele ia poder descer da arca e viver na terra novamente. E eu comparo nos dias de hoje essa pombinha com o Espírito Santo de Deus, aquele que estava do seu lado hoje enquanto você louvava e adorava o nome dele. O Espírito Santo de Deus, amado, aquele que toca no seu coração, aquele que fala com você nesse momento, aquele que está me usando, porque se fosse pelo homem eu não estaria falando para vocês, não. É pela ação do Espírito Santo que eu falo para vocês. E essa pombinha, amados, que está no meio de nós hoje, essa que voa aí ao lado de cada um de vocês, quando ela voar e ela ir embora, ela não volta nunca mais. E a porta da graça vai se fechar. E a partir do momento que a porta da graça se fechar, não tem mais tempo. Aquele que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, glória a Deus, existem maravilhas para ele lá em cima. Mas aí na rua, amados, muitos da nossa própria família, que a gente gostaria que estivesse conosco aqui nessa noite, não está. E infelizmente, quando essa pombinha ir embora, não tem mais tempo. Nós não teremos mais tempo. O que nós estamos esperando para buscar essas pessoas aí fora? O que nós estamos esperando para trazer os nossos familiares aqui para a casa de Deus? Eu tenho minha mãe que não vem, e é o que eu mais quero, é trazer ela para a casa de Deus. E é mais difícil a gente trazer a nossa família do que alguém lá da rua. Amados, a mensagem que eu deixo para você essa noite é essa. É o que Deus colocou no meu coração, amados. Que Deus fale no coração de cada um de vocês. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.